Olá, aqui quem vos fala é o Elston Ferreira e nesse vídeo vamos trabalhar com ZendForm. Mas antes disso, vamos dar uma olhada no que foi modificado no sistema. Eu vou estar explicando no começo de cada vídeo esses commits que eu fizer fora de vídeo, certo? Então, vou vir aqui, os commits. O que aconteceu é um dos inscritos, chamado Jonathan Vieira, ele falou que a pasta model estava faltando no projeto. Mas o que é que acontece? O Git, quando a pasta está vazia, ele não faz commit. Para solucionar isso, eu crio um arquivo .gitignore e deixo ele em branco e coloco dentro da pasta vazia. Então, foi o que eu fiz nesse commit aqui, certo? E nesse commit aqui eu corrigi o virtual host para, em vez de estar agora Zend Project, tá controle de academia, certo? Para quando vocês forem configurar. O nome do projeto no Zend eu modifiquei, então agora está controle de academia aqui também. Eu atualizei aqui o layout, certo? Eu fiz umas correções na URL do NetBeans, ou seja, nessa URL aqui quando executamos o projeto, eu atualizei, então justamente foi essa modificação aqui. Eu achei mais pastas vazias, que era a helpers do controller e da view, certo? Eu atualizei a base URL também do Zend Project para controle de academia, isso no arquivo application. Eu incluí os arquivos de CSS do template e também adicionei mais duas bibliotecas, que é a jQuery UI, no caso custom, e a jQuery Masked Input. Basicamente foi essas as modificações que eu fiz. Então vamos ao que realmente interessa no vídeo. Eu estou sentindo falta de um ambiente de fazer debug aqui no nosso projeto. Porque o que acontece? Se eu deixa eu abrir aqui um controller, por exemplo aqui um index. Se eu der um echo aqui, vamos ver aqui, mensagem. Vou rodar a aplicação aqui. Ver o que acontece, está aparecendo aqui, só que não é interessante colocar mensagem direto aqui dentro do HTML. Existe uma maneira bem interessante que é utilizando o ZendLog. Eu vou deixar aí o link aí na descrição, mas vamos configurar eles. Antes de configurar, eu vou criar aqui alguns controles que vamos utilizar no vídeo. Então eu vou vir aqui em Zend Create Controller. E aí eu vou passar o nome do meu controller, que vai ser Customer. Vou executar, vou deixar aberto aqui. E vou criar outro controller chamado Employees, certo? Que é o do funcionário. O outro era para o aluno e esse é do funcionário. E para cada controller desse, eu vou criar as actions Create e Edit. Então, Create Action, que será essa, e aí eu vou passar o nome da action, que será a de criar, e eu vou passar aqui o nome do meu controller, beleza? E eu vou criar também a action edit, beleza? Agora eu vou criar o create de employees, e aí eu vou criar o edit de employees, beleza? Posso cancelar aqui. Eu vou vir aqui em Application, se eu vir aqui em Controller, vai ter agora esses controllers novo com o Index, Create, Edit, mesma coisa para esse aqui, certo? Uma coisa que eu quero também modificar é aqui no Layout, certo? Então eu venho em Script, aqui no Header. O que acontece? Isso aqui, uma prática melhor é passar a URL base aqui também, certo? Como é que é isso? Então eu vou usar uma helper da view, que se chama base URL. Base URL aqui, certo? E aí eu concateno com isso aqui. Veja o que isso modifica. Simplesmente ele inclui toda a URL base aqui antes. Basicamente isso aí é um helper da view que tem essa funcionalidade. Então eu vou adicionar para todos arquivos de JavaScript e nossos arquivos de CSS.
Beleza, vou salvar aqui, atualizar. Deixa eu testar se todos estão corretos. Beleza, beleza, beleza. Ok, todos estão corretos. Outra coisa que eu vou gerar aqui também é os nossos links, certo? Como pode perceber aqui, o menu está sem funcionar. Então, já criamos esse e esse. E já criamos esse e esse. Então, vamos modificar. Então, se eu vim aqui, ó, em alunos, eu vou passar aqui a minha URL. Como é que eu faço isso? O Zen também tem um helper da view que cria URL. Então eu vou chamar o this URL e aqui eu preciso passar alguns parâmetros, certo? Eu preciso passar o primeiro parâmetro, um array com o controller. No meu caso aqui é o controller customer. Depois eu preciso passar a minha action, que no caso aqui é o create, e os outros parâmetros são, no caso da URL, a minha rota, eu vou passar nulo, e aqui se eu quero fazer um reset, eu vou, depois em outro vídeo eu explico com mais detalhes isso aqui, certo? Por enquanto vamos simplesmente deixar esses parâmetros. Então, vamos ver se está funcionando. Vou atualizar aqui, alunos, beleza, já está no create. Ó, e ele passou aqui a action, o controller e a action. Vou colocar aqui também. No caso aqui vai ser employees. Vamos ver se funciona. Beleza. E agora vamos resolver aqui do controle de alunos e controle de funcionários, que é aqui. Eu vou passar esse aqui. Aqui eu vou passar a action index. E nesse outro eu vou passar a action index também. Mas nesse aqui não vai ser custom, vai ser employees. Então, vamos ver se está funcionando. Beleza, custom index. Beleza, employee index. Vamos corrigir também aqui o nosso início. Nosso início, vamos passar o controller index e a action index. Atualizar, beleza, ele voltou para cá. Então já está funcionando esses menus, esses dois aqui e só, basicamente isso aqui e esse aqui do início, beleza? Então já configuramos o que eu queria configurar aqui na Vue. Então é bem simples, eu vou usar o helper URL e aí eu passo meus parâmetros. Como eu falei, esses parâmetros aqui eu entrarei em detalhe mais na frente. Se você quiser ver a documentação, você pode ir lá na documentação do Zend e você vai ver o que significa esses aqui. Mas por enquanto eu não vou entrar em muito detalhe, certo? Então beleza, vou fechar aqui. E agora a próxima coisa que eu vou configurar é o nosso log. O que consiste de log? É uma maneira que o Zend tem para reportar algum aviso. Pode ser erro, pode ser debug. Existem vários níveis de log, certo? Vamos configurar ele. A gente quer que o nosso log seja exibido aqui no Chrome. Eu quero que eu venha aqui em console, certo? E apareça alguma mensagem de debug que eu quero utilizar na nossa aplicação. Vamos configurar e vai ficar mais claro quando tiver configurado, certo? Então eu venho aqui no meu arquivo config, eu preciso configurar o nosso log. Então eu vou colocar aqui no final. E o log consiste de um recurso aqui do Bootstrap, certo? Então vamos configurar ele aqui. Então para isso eu vou passar aqui o nome, certo? Do recurso. Aqui eu vou criar um log. Eu posso ter vários. Eu estou criando um que vai chamar de Firebug. E aí eu preciso especificar o nome do writer. Então se eu ver lá na documentação, o log ele consiste em definir um writer, um filter e um formatter, certo? Esse writer justamente vai definir onde vai escrever. Eu posso escrever em um arquivo, eu posso escrever no banco de dados, tem vários locais que eu posso escrever. Esse filter é o que vai definir o que vai ser escrito ou não, certo? E aqui o formatter é justamente a minha formatação. Não vamos especificar esse aqui, vamos utilizar o padrão, nem esse também, vamos utilizar o padrão.
mas vamos especificar o nosso writer, que será o nosso Firebug, certo? Esse Firebug é uma extensão do Firefox, só que também existe ele para o Chrome. Então eu vou deixar aí o link na descrição, a do Firefox, se você utiliza o Firefox. Para instalar no Firefox você precisa do Firebug e do FirePHP, certo? E no Chrome você pode procurar aqui por FirePHP, e é essa extensão aqui, ó. Você vai clicar em instalar e aí ela fica disponível. Se você vir inspecionar elemento aqui, por exemplo, o nosso sistema aqui, ela vai aparecer aqui, ó, FirePHP for Chrome. Então basta você instalar essa extensão aqui para o Chrome, certo? Aqui a gente já configurou. Precisamos iniciar ele. Como é que faz isso? Eu vou lá no meu arquivo Bootstrap. Como eu falei, no Bootstrap vai ficar nossos recursos. E dentro do Bootstrap eu tenho os meus métodos de recursos. Então eu vou definir aqui um método, certo? Que ele tem que iniciar com underline init. E aí eu passo o nome do meu recurso, que vai ser o meu recurso logger. E aí, o que é que acontece? Eu preciso iniciar esse recurso aqui, que é o de log, para poder ser utilizado aqui dentro. Então, eu vou iniciar aqui o log. Como é que eu faço isso? Eu chamo o Bootstrap, o método Bootstrap. Esse método Bootstrap, ele inicia meus recursos. Se eu for ver lá em public index, ó, ele está chamando aqui o método Bootstrap, certo? Esse método Bootstrap vai iniciar todos os meus recursos, inclusive esse meu recurso que eu estou definindo aqui. Se eu quiser passar um recurso específico, eu vou passar o nome. Se eu quiser que inicialize todos, eu vou passar aqui o Bootstrap. Eu quero que inicialize só esse, porque vamos trabalhar só com esse aqui dentro. Então, o Zend, ele funciona para instanciar a classe da seguinte forma. É uma hierarquia separada por underline. Então, por exemplo, se eu quero instanciar a minha classe Zend Resistor, eu preciso passar o diretório, que no caso é Zend underline Resistor, certo? Esse aqui, ó. Beleza? Aqui eu vou chamar o método desse Resistor, que é o método set. Esse Resistor é um componente do Zend que é utilizado para definir variáveis que vão ser utilizados por toda a aplicação. Então eu posso utilizar o set para definir, e aí o nome vai ser logger, e aqui eu vou passar o meu recurso logger. Eu vou utilizar o get resource, e aqui eu vou passar meu log, certo? Que é justamente esse recurso aqui que eu quero passar para ser utilizado em toda a aplicação. Com o set eu defino e com o get eu adquiro. Então vamos lá no nosso index controller, criar uma propriedade chamada logger. Então eu vou definir ela como privada, que chama logger, e no init do controller vou utilizar o meu resistor para pegar esse logger e ele ficar nesse escopo na classe controller. Como é que eu faço isso? Eu vou utilizar o Zend Resistor e usar o método get. Esse método ele é estático, certo? Tanto o set quanto o get é estático. E aí eu vou passar o nome da minha chave, que no caso aqui é logger, certo? Que é o mesmo nome que foi definido aqui. Aqui eu estou definindo para ficar por toda a aplicação, e aqui eu estou atribuindo isso que foi definido lá a esse atributo. Então agora já é possível utilizar ela aqui dentro. Uma coisa para ficar fácil que eu gosto de utilizar é o PHP doc, que aqui eu vou definir qual o tipo dessa variável, certo? É Zend log, e agora automaticamente todos os métodos que eu quero utilizar, que é o método log, por exemplo, estão disponíveis quando eu coloco aqui a documentação. Então aqui nesse método log eu vou passar mensagem, que vai ser, por exemplo aqui, mensagem de debug, e aqui eu passo a minha prioridade, certo? A minha prioridade,
se eu for lá em Zendlog, ela tem definido aqui, ó, algumas prioridades. Por exemplo, prioridade de alerta, prioridade de crítico, debug, de emergência, de erro, de informação, de notificação. Eu vou utilizar aqui a de debug, certo? Eu vou salvar aqui. Vou vir na nossa aplicação. Eu vou deixar nesse modo aqui, certo? Ele numa janela separada. Uma coisa que eu vi que ficou errado aqui é writer name, certo? Ficou errado. Esses writers, se eu for aqui, ó, na pasta log em writer, existem várias opções, ó. Eu posso salvar no DB, no banco de dados, como eu falei. Posso utilizar o Firebug, eu posso utilizar aqui o e-mail, por exemplo, para mandar um e-mail de log. Eu vou passar aqui, por exemplo, e-mail. Aí ele já manda por e-mail, mas só que eu tenho que passar outros parâmetros, especificando, por exemplo, o qual e-mail e assim por diante. Eu vou utilizar o Firebug mesmo. E aí quando eu clicar aqui em atualizar, né, já foi definido aqui nossa mensagem no nosso index do controller index. E aí quando eu atualizar aqui essa página, ele vai exibir aqui, ó, mensagem de debug. E assim fica fácil de fazer debug da aplicação. Por exemplo, eu posso colocar um array aqui, valor. E aí, quando eu atualizar aqui novamente, quando eu atualizar aqui ficou faltando um Y, beleza? Quando eu atualizar aqui, ele vai exibir aqui, ó, um objeto, certo? E assim fica muito fácil de fazer debug. Ele exibe a linha e ele exibe os dados que eu coloquei para fazer debug, certo? Então isso era o que eu queria configurar. Então vamos replicar isso aqui para todos os nossos controllers. Vou vir aqui controllers e abrir aqui em todos, exceto o de erro. Aqui do index já está. Esse aqui vou colocar aqui. Esse aqui eu coloco aqui. Esse aqui eu coloco aqui. Então eu quero que esse logger seja disponível em todos os nossos controllers, tá certo? Para ficar fácil de fazer debug da aplicação. Então era isso que eu tinha para configurar de log. Vamos agora à parte do ZenForm, certo? Eu vou primeiro explicar aqui o ZenForm um pouco. Então o que é que acontece? Existem várias maneiras de criar um form no Zend. Aqui eu criei uma documentaçãozinha bem simples. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Uma documentação bem simples explicando algumas das maneiras. Existem outras. Por exemplo, eu posso definir aqui o meu form utilizando propriedades. Então eu instancio a classe ZendForm, como eu já expliquei. Fica ZendForm, esse é o caminho aqui, separado por underline, certo? E aí eu vou definir as propriedades dele. Por exemplo, aqui o atributo id para idForm. Vou definir o método. Eu vou usar o método post. Dentro do ZenForm também tem os métodos como estático, certo? Aqui no ZendAction eu vou definir a minha action, passando o controle a minha action. Eu vou definir aqui os meus elementos, um texto e um de submit. E aí eu vou definir os meus labels, certo? O resultado disso aqui, esse HTML aqui, ó, ele vai gerar um form, que aí vai ter minhas tag DL. Dentro das tags DL vai ter as minhas DT e DD para cada elemento que eu adicionar, certo? Então, uma opção de eu criar um formulário é utilizando propriedades. Outra opção de eu criar um formulário é colocando direto o HTML na minha view. Outra opção é definir um array com todas essas minhas propriedades, ó. Então eu vou definir o ID, o método, a action. Então aqui eu tenho que passar todos os meus elementos, certo?
E aí eu defino qual o tipo dele, meus options, né, que no caso aqui é o label. Se perceber aqui, essa forma utilizando array, ele vai gerar o mesmo resultado desse e o mesmo resultado desse. Outra opção que eu tenho também é utilizando arquivo XML, certo? Eu posso definir aqui o meu arquivo XML e aí eu vou dizer o meu ID, o meu método, a minha action, perceba que exatamente como aqui, e eu vou passar aqui uma lista de elementos. E perceba aqui, ó, no propriedades eu pego simplesmente esse form e passo lá para minha view. No HTML já vai estar na minha view. No array eu preciso instanciar passando essas configurações do array para meu construtor. No XML eu preciso passar esse arquivo XML, eu preciso passar o caminho para o meu construtor do config XML do Zend, certo? Essa é uma outra classe que existe. E eu passo esse meu config para o meu construtor do form. Uma outra maneira que eu estarei mostrando, utilizando o arquivo ini, né? Como eu falei, o arquivo ini, ele define chave e valor. Então dá para definir aqui, por exemplo, o meu ID e o nome. Aqui passar o método. E aqui eu passo meus elementos da seguinte forma. Eu crio um array de elementos. E aí eu passo o meu label no option, certo? Então perceba que para construir esse com o arquivo ini, eu vou criar uma instância do zend-config ini e passar o caminho. E eu vou passar o meu ambiente, no caso aqui é o form. E depois eu passo para o construtor do zend-form esse arquivo de configuração. Então existem várias maneiras, como pode perceber, por propriedades, por HTML, por array, XML, ini. E por final eu vou mostrar por herança. Por herança eu vou criar uma classe, certo? Que vai ficar no meu caminho application forms, vai ficar uma parte aqui, o nome do meu form, e aí essa form tem que estender os zend-forms, certo? E aí eu crio meus atributos, e no meu método ini eu defino os atributos do form, e aí eu construo os meus elementos, né? Que aqui é um elemento text, e aqui um elemento submit, e depois eu adiciono. E como é que fica no meu controller para instanciar? Simplesmente vou construir o objeto do application form e o nome do meu form, certo? Então dessa forma fica tudo embutido aqui dentro. Então perceber, tem por propriedades, eu posso botar um HTML, um array, um XML com ini e por herança. Aí a pergunta é, qual a melhor opção? Isso aí vai depender. Eu gosto de usar híbrido, então eu gosto bastante de utilizar com arquivo ini. Por quê? Como a gente sabe, pelo esse arquivo config, eu posso definir meus ambientes, só que esse ambiente pode receber todas as características desse. Isso é uma vantagem bastante interessante. Então, por isso que eu gosto desses arquivos ini. Eu gosto de utilizar híbrido, esse ini com herança. Essa é a maneira que eu utilizo. Eu utilizo o arquivo ini, passando aqui para o construtor, meu arquivo ini. Só que na herança aqui, no método init, eu gosto de definir algumas coisas. Então vamos criar alguns forms. Vou fechar isso aqui. Vou rodar essa aplicação aqui, que é o nosso layout, certo? Vamos criar o form para o cadastro de alunos. Então se perceber aqui eu tenho um campo de texto. Aqui eu tenho um select, certo? Tenho mais textos. Aqui eu tenho dois select. E aqui eu tenho um text area, certo? E aqui um botão de submit. Então vamos trabalhar nesse formulário, certo? Eu vou vir aqui em config, criar o meu arquivo ini, só que dentro da pasta forms. Eu vou criar aqui meu arquivo ini e aí eu vou dar o nome dele de customer, certo? Eu vou finalizar. Então aqui eu tenho a minha seção. Eu tenho chave e valor. Vou apagar isso aqui tudo. E vamos começar a definir. Então eu vou definir aqui a minha seção como form. E
eu vou definir aqui os valores, né? Por exemplo, o ID vai ser o customer. Vou definir, por exemplo, o método e assim por diante. Então, o que tem a anotar aqui, ó. Se perceber, nos elementos eu passo o tipo. Por exemplo, aqui o tipo text. Aqui, ó, um select. Quem são esses tipos? Se eu for aqui, ó, no Zend form element, justamente são esses tipos que eu estou definindo aqui, ó. Por exemplo, aqui eu quero um select, certo? Aqui eu quero um text, aqui eu quero um text area, aqui, ó. Então esse tipo justamente é a minha classe de elemento do meu Zend, é a classe element que eu quero instanciar, certo? Então aqui eu já tenho todo o meu formulário, campo matrícula, e aí eu já botei aqui a option dele como disable. Eu tenho aqui a data de cadastro, também botei a option como disable. Aqui o CPF e o nome estão normal, só definindo o tipo e o label. E aqui no select eu não estou passando os meus dados no layout aqui, ó. Perceba que tem o masculino e feminino, mas aqui nesse form ainda não está definindo isso. Depois, quando eu estiver mostrando a parte de como popular o meu form, aí eu vou explicar como adicionar esse masculino e feminino, mas aqui só está definido o meu campo. Depois eu venho um text, que é a data de nascimento, o telefone, celular, e-mail, a parte de endereço, né? Rua, número, bairro, CEP, cidade. Aqui a situação vai ter ativo e inativo. Também eu não vou mostrar como popular ainda. Depois vem aqui mensalidade. Depois vencimento, também um select. Eu não vou mostrar como popular. E aqui eu tenho o meu text area, que eu estou definindo aqui com 5 rows. E aqui meu botão de cadastrar, certo? O que é que acontece? Eu quero colocar esse form que eu defini aqui na minha view, certo? Eu quero colocar na view de cadastro de alunos. Eu quero colocar nessa view aqui. Como é que eu faço isso? Eu já tenho meu arquivo aqui definido do layout. Vou fechar isso aqui. Agora eu vou lá no meu controller, certo? E na minha action index eu vou instanciar. Eu vou utilizar essa forma aqui, ó, do ini. Então eu vou copiar aqui para ficar mais simples. Vou formatar aqui. Eu vou passar o meu caminho, que no caso é configs forms. E aqui eu vou passar, certo? E aí eu vou passar aqui o meu ambiente, certo? Perceba que logo aqui embaixo eu já estou definindo na minha view. Então eu vou lá na minha view, tá lá em view, script, no meu caso é no meu controller cliente, e aqui no create eu tenho a minha view, certo? Eu vou apagar isso aqui, vou colocar aqui a tag PHP, e como eu já mostrei, quando eu defino um atributo aqui na minha view, lá na minha view eu acesso dessa forma. Deixa eu deixar assim. This, e aí eu passo o meu form. Perceba que o NetBeans ele já completa isso pra gente, certo? Então aqui eu tenho o meu form definido aqui. E eu já puxei aqui, ó. Então eu vou passar aqui o echo para escrever o formulário. Quando eu atualizar aqui, ele já vai puxar todo o nosso formulário. Perceba que ele está meio quebrado aqui o layout, mas não vamos nos preocupar com isso ainda, certo? Então, ó, já perceba que já está todos os campos não está populado ainda, mas já está aqui todos os meus elementos. Ó, perceba que o botão aqui está submit, certo? O que é que acontece? Eu quero utilizar esse meu form tanto para criar, no caso para a parte de criar um novo cliente, quanto para a parte de editar, certo?
Então como é que eu faço isso? Eu vou ir lá no meu arquivo do form e vou definir mais dois ambientes. O ambiente de criar, que vai receber tudo de form, que é esse aqui. E vou criar o meu ambiente edit, que vai receber todos os meus atributos de form. Só que lá nele eu quero definir que a minha action vai ser o próprio create, certo? Do cliente. Só que nesse a minha action vai ser o meu próprio edit, certo? Ele vai voltar para a própria página edit. No create ele vai voltar para a própria página. Outra coisa que eu quero definir também é o meu botão. Eu quero modificar. Eu quero que o label dele seja cadastrar. E nesse de baixo eu quero que o label seja atualizar. Agora, ó, nesse eu vou utilizar o create e aqui no de baixo eu vou utilizar o edit. Perceba aqui que eu só estou mudando de seção. O meu arquivo é o mesmo, mas eu estou definindo uma seção. Então como é que eu trabalho? Eu crio aqui tudo que é comum e nesses outros eu faço receber todos os valores desse que é comum e defino o que é de cada um. No caso o meu de criar e o meu de editar, certo? Então eu vou atualizar aqui. Ó, percebo que está cadastrar. Se eu for aqui em edit, lógico que colocando aqui o mesmo conteúdo aqui, colocando assim, para ele exibir o form lá, ele vai estar agora atualizar, certo? E o form é o mesmo. Qual a diferença que vai ter no futuro é que nesse de criar vai estar em branco e nesse de editar vai estar preenchido já com os dados dos usuários, certo? Como eu falei, eu gosto de utilizar híbrido, certo? Então eu gosto de utilizar o form de forma híbrida, ou seja, eu utilizo o meu arquivo ini para criar meus elementos, mas para a parte de popular dados, para outras partes mais específicas, eu gosto de utilizar a forma de herança. Então como é que eu faço? Como eu falei, vão ficar dentro do arquivo do application na pasta forms, e na ZendTool já existe uma forma de criar. Então eu vou usar create form e aí eu vou passar o nome do meu form, que aí será customer, certo? Vou executar. Também vou criar o de employees. E eu vou criar também o form, vou voltar aqui no meu layout. Eu vou criar o form que é para listar, que é esse aqui. Então eu vou colocar ela aqui como search customer, certo? Vou criar. Então os meus forms são esse aqui de pesquisar. Vai ter esse form também de pagamento, que eu vou criar aqui também. Então beleza, eu já criei aqui. E agora eu só vou mudar a minha instância. Eu não quero mais utilizar o ZendForm. Eu quero utilizar esse aqui que estende o ZendForm. Application Form Customer, certo? E aqui também esse. E aí eu passo o meu arquivo de configuração, que é utilizando o ini. Se eu voltar aqui no nosso projeto, né? Esse aqui é o nosso layout, lembrando. E vim aqui, por exemplo, em cadastrar, create, beleza, ele está funcionando do mesmo jeito. E se eu for lá em edit, ele também está funcionando do mesmo jeito. Só que agora ele está passando por essas classes específicas que estende o ZendForm, certo? Então, os outros forms eu vou criar em off, certo? Eu vou fazer commit lá para o servidor. Espero que vocês tenham gostado, era isso que eu tinha para mostrar de form. Ainda vai ter mais vídeos sobre esse componente aí.
Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, beleza, pode clicar em não gostei, contanto que você diga o motivo que é importante para mim. Se você não se inscreveu e quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Curta a nossa página no Facebook para acompanhar as novidades. Siga-nos no Twitter. Então, até mais.